Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje continuamos a nossa jornada pelo livro de Êxodo. Após a gente ouvir, vamos ouvir o capítulo 32 a 34. E após a gente ouvir, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Êxodo capítulo 32. O bezerro de ouro. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Moisés intercede pelo povo. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los dos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: O que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: O que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Êxodo capítulo 33. O anjo de Deus irá adiante do povo. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. A tenda do encontro. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor: eis que me disses para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste:
Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Êxodo, capítulo 34. As segundas tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai, e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. A renovação da aliança. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso.
Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide, e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. As 3 festas. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias, da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para amanhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Bom dia, gente! Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Êxodo, explorando os capítulos 32 a 34. Nesses capítulos, vemos um dos momentos mais desafiadores e transformadores para o povo de Israel. O episódio do bezerro de ouro, a intercessão de Moisés e a renovação da aliança com Deus.
Êxodo capítulo 32 relata a infidelidade do povo de Israel ao fazer um bezerro de ouro para adorar enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Quando Moisés desce do monte e vê o povo adorando o ídolo, ele quebra as tábuas da lei em sua ira e repreende severamente os israelitas. Esse capítulo nos desafia a refletir sobre a seriedade da idolatria e da desobediência a Deus. Somos chamados a examinar nossos corações e nos afastar de qualquer forma de idolatria, seja ela literal ou figurativa. Esse episódio também nos lembra da importância do verdadeiro arrependimento e da necessidade de nos voltar para Deus em humildade e sinceridade. Êxodo capítulo 33 descreve a intercessão de Moisés pelo povo de Israel. Moisés implora a Deus que não retire sua presença do meio do povo, pois sem a presença de Deus, eles não seriam diferentes de qualquer outra nação. Deus responde favoravelmente à intercessão de Moisés, prometendo que sua presença irá com eles e lhes dará descanso. Esse capítulo nos ensina sobre o poder da intercessão e a importância da presença de Deus em nossas vidas. Assim como Moisés, somos chamados a interceder pelos outros e a buscar a presença contínua de Deus, reconhecendo que a sua presença é a sua presença que nos distingue e nos guia. Êxodo capítulo 34 narra a renovação da aliança entre Deus e Israel. Deus instrui Moisés a cortar 2 novas tábuas de pedra e sobe novamente ao Monte Sinai, onde Deus escreve novamente os 10 mandamentos. Esse capítulo também inclui a revelação da glória de Deus e a declaração de seu caráter misericordioso e compassivo. A aliança é renovada com um conjunto de leis e mandamentos que o povo deve seguir. Esse capítulo nos lembra da misericórdia e graça de Deus, que está sempre disposto a renovar sua aliança com a gente quando nos arrependemos e voltamos para Ele. Somos desafiados a viver em fidelidade a Deus, seguindo seus mandamentos e refletindo seu caráter em nossas vidas. Refletindo sobre esses capítulos, somos convidados a considerar a seriedade da idolatria e a importância do arrependimento. A intercessão e a busca pela presença de Deus e a renovação contínua de nossa aliança com Ele. Que possamos nos afastar de qualquer forma de idolatria, interceder pelos outros
e buscar a presença constante de Deus em nossas vidas. Que possamos também nos lembrar da misericórdia e graça de Deus, renovando nossos compromissos de viver em fidelidade e obediência a Ele. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então, lembrem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até amanhã.